Hoje, feliz sábado para todos vocês. Eu espero que vocês estejam bem e na paz do nosso Senhor Jesus. Amigos, hoje é sábado e é um dia muito especial. Não só porque é o dia em que está sendo celebrado essa data semanal que nós louvamos ao nosso Deus de maneira especial, mas porque nesse sábado existem pelo menos dois temas que estão sendo celebrados. Vocês hoje estão comemorando o quê? Os 171 anos da Escola Sabatina. Não sei se você sabia disso, mas a Escola Sabatina é a maior escola do mundo. A maior escola do mundo. Vocês podem verificar que a estrutura da Escola Sabatina, ela tem um professor, sim ou não? Não tem um professor aí que divide a lição com você? Muito bem. Tem alunos também, sim ou não? Tem. Vocês têm aí um currículo que precisam estudar, sim ou não? Ele é definido a cada 13 semanas, não é isso? Basicamente isso, 3 meses. Em 3 meses, em algumas situações 14 meses, porque às vezes tem um mês com 5 ali, né? Muito bem. Vocês têm um livro-texto para poder estudar. E vocês têm a oportunidade de estudar em casa, recapitular juntos, tirar dúvidas. Se hoje você vai na internet, você tem materiais diversos que vão ajudar você a entender esses assuntos. Então, ela é a estrutura da maior escola do mundo. Mas você fala assim, mas é do mundo mesmo? Será que é só aqui do mundo brasileiro, só aqui de São Paulo? Não. É no mundo todo. No mundo todo. Às vezes a gente acaba tendo alguma oportunidade de sair do país para passear ou para estar com a família, ou em compromissos da igreja. E quando a gente vai à igreja, o que as pessoas estão fazendo lá? No primeiro horário, estudando a lição da Escola Sabatina. Uma vez eu e Fernanda, minha esposa, fui fazer uma visita lá a uma igreja em Buenos Aires, e a gente entrou lá numa igreja, né? Esqueci o nome da igreja agora, um bairro interessante assim de conhecer. E nós fomos num sábado, estávamos por lá passeando, e a gente foi então conhecer a igreja. A gente chega dentro da igreja, primeira coisa que a gente depara é o quê? As classes divididas, né? Foi uma bênção. Eu tinha estudado a minha lição em português, mas eles estavam estudando em quê? Em espanhol, né? Nós participamos da Escola Sabatina inteira. Não que a gente estava entendendo alguma coisa, mas é que na verdade nós estávamos ali participando com eles. E foi gostoso ver que o mesmo tema que eu tinha estudado aqui em português, nessa lição que a gente tem nas mãos, é o que eles tinham na língua deles. Olha que bênção. Numa outra oportunidade, eu e Fernanda, nós fomos nos Estados Unidos, lá, para um evento da igreja, que foi a conferência geral. E nós fomos para a igreja de manhã também. E na igreja de manhã, o que o povo estava fazendo lá no primeiro horário? Escola Sabatina. Vocês acham, eu participei da lição ou não participei? Sim. Eu entendi alguma coisa, sim ou não? Não. Mas eu estava lá. E eu podia ir acompanhando os dias, né? E vendo tudo ali. Numa outra viagem que fizemos uma certa ocasião, que foi o lançamento mundial de um projeto para alcance de famílias, mulheres e crianças da igreja, um projeto especial que foi feito para que esses 3 grupos, famílias, mulheres e crianças, fossem alcançadas. Aí nós estávamos na Hungria. Sabe o que aconteceu lá no primeiro horário da igreja? Escola Sabatina. Eu participei da lição ou não participei? Eu entendi alguma coisa, sim ou não? Não. Vocês já decoraram, né? Mas nós estávamos lá estudando a lição. Sabe qual é a bênção disso? É que isso traz um fator de unidade para a igreja. Eu não estou falando de nós agora deixarmos de pensar naquelas características que nos fazem únicos, ou que de certa forma pertencem às diferenças naturais, culturais que nós temos. Não é isso. Mas une o nosso pensamento. Ou seja, a maneira de nós estudarmos a Bíblia, de entendermos a Bíblia, de percebermos a Bíblia, de interpretarmos a Bíblia, não importa em que lugar do mundo você esteja, você é bem-vindo à Escola Sabatina. Isso é uma grande bênção. Isso traz unidade de pensamento. Eu falo isso com vocês, contando aqui só mais uma breve historinha, é porque eu estava
há alguns anos atrás, fazendo uma pós-graduação, e na minha sala de aula tinham pastores de diversas denominações. E nós estávamos ali estudando sobre a missão evangélica, a missão cristã. E então eu estava ali, né, assistindo tudo, e curioso, os amigos que eram de denominações diferentes, eles vieram me abordar, a mim e a algum outro colega, porque nós, como pastores adventistas, embora não fôssemos do mesmo estado, de igrejas que estão construídas em lugares diferentes, basicamente nós falávamos as mesmas coisas, pensávamos do mesmo jeito, entendíamos o ministério da mesma forma, nós estávamos sobre uma estrutura que basicamente trazia nivelamento de entendimento das escrituras, dentre outras coisas, até mesmo das práticas de uma igreja, a maneira como se lida com as ofertas, com os dízimos, com os batismos, com os estudos bíblicos, o nivelamento do que é ensinado. Isso causava uma admiração tão grande por parte dos nossos colegas, porque mesmo que eles fossem, tinham lá vários, que eram da mesma denominação, só que eles participavam de estruturas completamente diferentes, mesmo sendo da mesma denominação. Ou seja, no meu entendimento, nós nos tornamos fortes quando nós estamos unidos em pensamento. Louvado seja Deus pela escola sabatina. Louvado seja Deus pela vida de todos os professores de escola sabatina que vieram aqui, todos os que lideram a escola sabatina. Meus parabéns. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito bem, essa é a primeira celebração de hoje. A segunda celebração de hoje é que sábado, dia 28 de outubro, hoje, está sendo comemorado na Igreja Adventista o Dia Mundial do Criacionismo. O Dia Mundial do Criacionismo. Isso quer dizer que aqui nesta igreja e em qualquer outra igreja do planeta, neste sábado está sendo mencionado que nós precisamos voltar os nossos olhos ao Deus Criador de todas as coisas. Que nós precisamos nos lembrar de que o nosso Senhor, Ele é o nosso Criador. Ele nos fez. Nós somos trabalho das mãos de Deus. E isso é uma grande bênção. Eu quero lembrar de vocês este assunto, até mesmo, eu fiz uma breve pesquisa enquanto eu estava sentado aqui, sobre os temas de escola sabatina, ou talvez das lições de escola sabatina, que um dia trataram sobre a questão do criacionismo e do Criador, da interpretação do livro de Gênesis. Então, eu tenho aqui pelo menos umas 3 referências que eu quero compartilhar com vocês. Eu tenho para comigo aqui, que em 2000, deixa eu pegar essa daqui, a última referência mais próxima que nós temos, é que no ano passado, vocês vão se lembrar, que nós estudamos o livro de Gênesis, lembram disso? E a intenção do livro de Gênesis era falar sobre criacionismo, fortalecer a nossa base de que nós acreditamos que este mundo foi criado pelas mãos de um Deus, que está acima da nossa inteligência, acima da nossa capacidade, e que Ele é o Criador de todas as coisas. Então, o livro de Gênesis foi estudado sob a perspectiva do criacionismo. Eu verifiquei também que houve uma lição em 2013, cujo tema ou título foi Origens. Vocês se lembram da lição sobre origens? Irmãos se lembram, outros também se recordam. Lá, a proposta dessa lição também era falar sobre criacionismo. E interessante é que não só foram essas duas, mas eu tenho também aqui uma lição do ano de 2020, que vocês vão se lembrar, agora recente, que foi a lição sobre a interpretação das Escrituras. Lembram-se disso? Nós estudamos sobre como interpretar as Escrituras, como ler o texto bíblico, como entender o texto bíblico. E lá nós tivemos pelo menos 2 semanas onde nós estivemos estudando sobre. O título da lição da semana era A Criação, Gênesis como fundamento para a criação. Então estudamos durante 2 semanas, parte 1 e parte 2 sobre a criação. Por que eu estou fazendo esse destaque? Porque, amigos, o tema
da criação está presente na escola sabatina. Mas o tema da criação está presente na Bíblia, o que para mim e para você deve ser o maior de todos os valores. Está presente na Bíblia, ou seja, a lição da escola sabatina, este universo da maior escola do mundo, se preocupa em entregar para cada um de nós oportunidade de nós nos aprofundarmos na Bíblia. Na Bíblia. Falando na Bíblia, deixa eu pegar aqui alguns textos que quando eu falo sobre a criação, com certeza já deve vir à sua memória. Vamos falar aqui sobre alguns textos e em seguida vamos ao livro de Gênesis. Salmo 19, verso 1. Abra sua Bíblia no Salmo 19, verso 1. Este é um salmo muito importante para aqueles que estudam sobre o tema da criação. As primeiras palavras, eu gostaria que vocês lessem comigo. Será que todos nós poderíamos ler juntos? Sim ou não? Podemos? Então, a Bíblia nos diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Olha que interessante, a natureza, os céus revelam a grandeza de Deus, é verdade ou não é? Quantas vezes nós não paramos para poder admirar a grandeza da natureza, dos céus, dos mares, dos horizontes, porque isso revela a grandeza de Deus. Mas eu tenho um outro texto bíblico, que é o texto de Colossenses. Abra sua Bíblia, vamos aqui fazer como aqueles concursos de desbravadores, conhecem? Que nós vamos indo de um verso a outro ali, e testando nossa habilidade de localizar os textos bíblicos, tá? Colossenses vai estar aí no Novo Testamento, e você vai encontrar esse texto. Colossenses capítulo 1, o verso ao verso 16. Vocês podem ler comigo? Vamos ler do 15, pode ser? Todos juntos, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as invisíveis e as visíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele, e também para... A Bíblia afirma que tudo foi criado por Deus. Progredindo para um próximo texto, um pouquinho atrás, livro de João, o profundo livro de João, que é também chamado de o Evangelho de João, livro de João, capítulo 1, e nós vamos até o verso 3, um verso muito conhecido meu e seu, que diz assim, podemos ler todos juntos? Aqui fala assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Por fim, o último texto que nós vamos consultar, Efésios, um pouquinho para frente, logo depois do livro de Gálatas, Efésios, você vai encontrar comigo o texto referente a este livro, que diz assim, podemos ler juntos? Podemos? Opa, Efésios 2:10, não falar o texto não vai, né? Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nós somos feitos por quem? Por Deus. Nós somos de Deus e precisamos nos lembrar que Deus deseja que nós o reconheçamos. Vamos então ao precioso livro do Gênesis, Gênesis capítulo 1, verso 1. Embora nós possamos caminhar sobre muitos textos que vão falar sobre a criação, no meu entendimento, nenhum texto é mais poderoso do que o capítulo 1, verso 1 de Gênesis.
Porque a Bíblia aqui, ela não se apoia em discutir de onde veio Deus. Esse Deus surgiu de onde? Quem deu origem a Deus? A Bíblia simplesmente assume que Deus está acima de todos estes questionamentos e já nos entrega, no primeiro texto, no primeiro verso, as seguintes palavras: no princípio, o quê? Criou Deus os céus e a terra. Na mentalidade judaica, os indivíduos que escreviam a Bíblia, e aqui quem escreveu este livro e essas palavras foi Moisés, eles escreviam, mas não escreviam de maneira desorganizada. Havia uma estrutura literária que precisava ser respeitada, para que aqueles que fossem ler, já basicamente conhecessem o pensamento de quem escreve, a estrutura que eles o adotariam, e assim conseguir entender o que o texto bíblico dizia. Esse texto bíblico aqui, ele basicamente, o pensamento judaico, é primeiro de contar o que aconteceu, como se fosse o final do filme, e depois explicar como foi. Portanto, o texto bíblico, quando nos declara, no princípio criou Deus os céus e a terra, o que ele está querendo nos dizer é que isto é o que há de maior. A história deverá ser contada, mas o maior, o mais importante, é que há um Deus, que em algum momento, chamado de princípio, se dedicou a parar, e a olhar para este ambiente, que era o ambiente da criação, e ali criar céus, e criar o quê? Terra. Agora ele vai começar talvez a nos entregar um pouquinho, de como foi esse processo. O verso 2 diz assim: a terra porém, era como? Sem forma e vazia. Havia o que sobre ela? Trevas, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Uma lição importante para nós aqui. A Bíblia está nos dizendo que haviam dois problemas terríveis no ambiente da criação. Primeiro deles, a terra era sem forma. Segundo problema, a terra era o quê? Vazia. Você consegue imaginar alguma coisa sem forma e vazia? Fica difícil, né? Parece aquela musiquinha, era uma casa muito engraçada, não lembra disso? No final das contas ela nem existia, né? Não dá para imaginar alguma coisa que não tem nada, sem forma e vazio. Mas para piorar, havia o que sobre esse sem forma e este vazio? Havia o que? Trevas. Para piorar, tudo era escuro. Contudo, há uma lição importante para nós aqui. Os grandes teólogos, os estudiosos, eles definem esse momento da criação, essa fase, esse ambiente, como sendo caos. Então, o que é que nós tínhamos aqui neste momento? Em uma palavra, caos. Mas não há caos em que Deus não possa estar presente. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Não existe, querido amigo, querido irmão, querido visitante, pessoa que hoje foi convidada a estar aqui, nenhum ambiente que seja tão crítico, tão ruim, tão trágico, que o nosso Deus não possa vir colocar a sua presença neste lugar para transformar essa realidade. Não existe nada, nenhum lugar onde Deus não possa ser encontrado. Por isso o salmista ainda disse: se vou às profundezas, ou se vou até o limite do horizonte, ali eu vou te encontrar, ali tu estás. O nosso Deus, ele está em qualquer lugar. O salmista ainda disse: mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não vou temer o quê? Mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, no Salmo 23. Amigos, o nosso Deus, ele se faz presente em qualquer situação, por pior que seja. Alguns às vezes carregam a dificuldade de um ambiente familiar difícil, outros em relação à sua saúde, outros em relação ao seu momento espiritual, ao seu momento com seus filhos ou com seus pais, outros em relação ao ambiente do trabalho. Eu faço um desafio para você hoje: convide o nosso Deus a fazer parte
dos caos que possam existir ao seu redor. E Ele ali estará, pairando sobre as águas, voando sobre tudo isso, porque nada pode parar o nosso Deus. E sabe o que é mais interessante? É que agora Moisés, ele vai organizar esse texto para dar sentido ao que ele acabou de dizer. 2 problemas crônicos no caos, quais eram? A terra era o quê? Sem forma, e ela era o quê? Vazia. Então, no pensamento do autor, Moisés, ele precisava agora organizar esse ambiente. Primeiro lugar, se alguma coisa está sem forma, para resolver tem que fazer o quê? Dar forma, simples assim. Se alguma coisa está vazia, o que tem que se fazer com esse ambiente? Preencher, tudo bem? Preencher. Agora Moisés vai organizar todo o relato da criação, para dizer para mim e para você, que o nosso Deus, Ele foi um Deus que se preocupou era sem forma, dar forma, era vazio, em preencher. Querem ver? Vou consultar a memória de vocês aqui, posso? Sim ou não? Será que todo mundo sabe aí os 6 dias da criação de cor? Sim ou não? E é facinho decorar, hein, gente? É facinho. Vamos todo mundo junto então? No primeiro dia, o que foi que Deus fez? Estava escuro, não estava? O que ele precisava fazer? Acender a luz, não é verdade? Deus acendeu a luz. Então ele falou que haja luz e houve luz. E agora uma coisa, ele está procurando em dar forma. Deu forma ou não deu? Bem, se alguma coisa era só escura, agora pelo menos é o quê? Escura e clara. Para a parte escura ele chama o quê? Noite. E para a parte clara? Dia. Perceberam? Deu forma ou não deu? Deu. A gente vai agora para o segundo dia da criação. Porque quando olha, só está claro e escuro, mas tem que organizar esse negócio aqui. Ele então separou o firmamento das águas. Deu forma ou não deu? Então ele separa o ar, o firmamento ele chama de céus, e agora as águas ele vai chamar de quê? De mares, tudo bem? Então ele separou. Deu forma ou não deu? Vem, já foi o segundo dia, hein? Terceiro dia, o que ele fez agora? Oi? O pastor já falou aqui, mas quem se arrisca? Hein? Ele separou agora da parte de água a porção seca. Como é que a gente ia pisar num solo, né, firme, se ele não separasse? Então ele separa a porção seca das águas. Deu forma ou não deu? Vamos recordar aqui então. Primeiro dia, o que Deus faz? Acende a luz. Segundo dia, o que ele faz? Ar e mares. Terceiro dia, o que ele faz? Terra e águas. Presta atenção no que acontece agora. Deu forma ou não deu? Deu. Mas o que falta? Está vazio, não está? O que tem que fazer? Preencher. Tem que preencher. Como é que Deus preenche? Ele volta lá no primeiro dia, mas na verdade é o quarto. Quarto dia, o que Deus faz? Ele olha para o céu de noite e fala assim: tem que preencher isso aqui. Como é que eu vou preencher? Fazer o quê? Eu vou colocar ali no céu bem bonito o quê? A lua. E também vou iluminar todo o céu com as estrelas. Durante o dia, o que Deus faz? Olha para o céu e fala o quê? Eu vou ter um luzeiro especial aqui. Qual é o nome dele? Sol. Preencheu ou não preencheu? Vamos aqui para o segundo agora? Aqui ele separou céu e mar, não foi? Como foi que Deus preencheu os céus? Eu vou povoar os céus com as aves. E os mares, como é que ele vai fazer para encher? Com os peixes, tudo que você conhece que vive nas águas. Aí vamos agora ao sexto dia da criação. Aqui, ele separou a porção seca, não foi? Na verdade, no terceiro dia, já até plantou uma graminha, deixou as árvores brotarem, está tudo lindo, mas tem que povoar. Ele criou todos os animais domésticos, selváticos, criou tudo. Inclusive, criou a quem? O homem e a mulher. Criou a humanidade, só que de uma forma diferente. Se para poder fazer tudo isso aqui, Deus
ele falou e tudo passou a existir, quando foi para criar o ser humano, o que Deus fez? Ele moldou com as suas próprias mãos o ser humano, e ele coloca no ser humano o fôlego da vida. Eles se tornam seres viventes, e a partir daquele momento, a vida está completa, porque não só existe toda a natureza, mas existe também quem governe sobre ela, quem proteja a natureza, quem domine sobre ela para protegê-la, para trazer equilíbrio sobre a natureza. Esse foi o ideal de Deus. Pergunta número 1: era sem forma e vazio ou não era? Se tornou com forma e preenchido, sim ou não? Quem fez a diferença nisso tudo? Essa é a pergunta. Quem fez a diferença em todo este caos? Quem foi? Foi Deus. E sabe por que ele fez a diferença? Porque o nosso Deus, ele é especialista em caos. Ele é especialista no caos. O nosso Deus, ele é capaz de, ao ser convidado para agir no meio do caos, o nosso Deus pode transformar qualquer situação. Não é que Deus, ele pode estar em qualquer situação somente. É que estando ali, ele fará o quê? Ele transformará para a sua glória toda e qualquer situação que não esteja de acordo com a sua vontade. Quando Deus é convidado a participar de qualquer ambiente, quer ser um ambiente tão terrível quanto este que nós estamos vislumbrando aqui, tudo sem forma, tudo vazio, tudo escuro, Deus, quando age, ele transforma nisso na maior criação, a maior beleza, a maior perfeição que poderia existir em toda obra que pudesse ter saído das mãos de Deus. Tudo era maravilhoso, de algo terrível para algo admirável. O nosso Deus tem esse poder, mas ele tem poder de fazer isso também dentro do teu coração. O nosso Deus pode pegar alguém que tem um coração confuso, com dúvidas. Deus pode trabalhar dentro de você, para fazer ser você alguém que tenha mais certeza, para que não tenha dúvidas, para que caminhe com convicção, para que esteja confortável com um direcionamento para os seus dias. Deus pode transformar você, Deus pode transformar a sua vida, o seu coração, os seus dias. Deus pode fazer você ter propósito, ter significado. Se você tem se sentido vazio, se você é alguém que tem se achado sem forma, chame Deus, porque Deus vem. O Espírito de Deus paira sobre os problemas. E outro detalhe, ele não só vem, mas ele transforma tudo isso para que fique de acordo com sua própria vontade. Deus pode fazer isso por você. Ele fez por todo o planeta. Deus pode fazer também dentro do seu coração, mas Deus pode fazer também fora do seu coração. Deus pode fazer em você, na sua saúde. Deus pode fazer na sua família, na vida de filhos, esposos, esposas, na vida daqueles que você agora está pensando. Quem sabe não exista uma necessidade muito importante de transformação no ambiente onde você trabalha, no ambiente onde você vive, na tua vizinhança, na tua família como um todo. Amigos, nós estamos vivendo um período de imenso egoísmo. As famílias estão se dividindo. Existe divisão lá na tua família? Chama Deus para poder estar lá, porque Deus não tem problema em estar onde os problemas existem. Ele não tem dificuldade com isso. Mas ele não só estará ali, ele transformará este ambiente para que tudo corresponda à sua imensa vontade e maravilhosa vontade. Sabe quais são os efeitos disso? Deixa eu ler com você na Bíblia. Os efeitos de nós convidarmos Deus para agir em nossas vidas. Eu quero ler no verso 10 uma curiosidade. No verso 10. Aqui vem dizendo que Deus chamou a porção seca de terra e ao ajuntamento das águas de mares, como nós comentamos aqui. Só que tem uma frase no final do verso 10. Que frase é essa? Você poderia falar bem alto comigo? Qual frase é essa? E viu Deus. Quem é que está vendo? Deus. Que isso era o quê? Que era bom. No início da criação, olha que interessante, eu acho muito bonito isso, né? Moisés dizendo que Deus então
Aqui está no início, não está? Não está tudo pronto. Mas Deus olhou para uma pequena mudança que ele fez. Deus olhou para uma oportunidade que foi dada a ele de agir. Deus olhou para o efeito. Deus olhou para o resultado da sua própria ação. E ele viu que isso era o quê? Bom. Só que não para por aqui. Depois, no final do verso 12, o que é que está escrito no final do verso 12? O que está escrito aí? No final, qual é a última frase? E viu Deus que isso era o quê? Bom. E no final do verso 18, o que está lá escrito? Verso 18, hein? Não erra não, verso 18. O que está escrito no final do verso 18? Viu Deus que era bom. E no final do verso 21? E viu Deus que era o quê? Bom. E no final do verso 25? Vai lá no verso 25, final dele, está escrito lá. E viu Deus que era o quê? Então, a todo momento que Deus vai vendo, as transformações estão acontecendo, as mudanças estão ocorrendo, a operação de Deus está em exercício, com um detalhe. Deus vai olhando e vai falando o quê? Tá bom. Não é gostoso receber um elogio, gente, ao longo de caminhadas da vida, sim ou não? Você está estudando. É bom que em algum momento alguém fale o quê para você? Tá bom, hein? Você está crescendo como líder da igreja. Está tendo oportunidade de receber a confiança da igreja para poder exercer liderança. É gostoso quando alguém chega para nós e diz o quê? Tá bom, hein? Não é verdade ou não é? Quando você agora um pai ou uma mãe recente e está se desenvolvendo, ninguém teve essa experiência, né? Ninguém é treinado tanto na vida assim para poder ser pai e ser mãe. A gente pode ter ouvido falar de tudo, mas a experiência de ser pai e mãe é outra história. Vocês concordam comigo ou discordam? É gostoso quando na maternidade, na paternidade, alguém olha para você e fala o que para você? Tá bom, hein? Não é assim? É gostoso quando você é um garotinho. Eu às vezes olho os meus meninos em casa, né? Eu tenho um de 7 e um de 3 anos. O mais velho é o Bernardo e o mais novo é o Leonardo. Isso foi para poder rimar. Bernardo, Leonardo. Se tivesse mais um ia se chamar Eduardo. E se tivesse mais um ia chamar Gerardo. E assim, mas nós paramos no segundo, né? O que eu quero dizer para vocês é que eu vejo meus meninos crescerem. E é importante para a gente poder afirmar neles, né? Um pensamento positivo e uma perspectiva de crescimento neles, reafirmar a autoestima deles. Fazer o que com eles? Elogiar. Então, em algum momento que a gente nota um crescimento, o que a gente fala para eles? Tá bom, hein? Parabéns para você. Que legal, que incrível, que bacana, você conseguiu. Amigos, nosso Deus lida conosco como nós pais lidamos com os nossos filhos. Como o pastor da igreja lida com os seus líderes. Como você lida com o crescimento que você tem adquirido. Deus vai fazendo elogios ao longo do tempo. Mas isso quer dizer que a obra está totalmente completa ou que ainda existe uma possibilidade de crescimento? Existe, não é isso? Por isso é que no verso de Gênesis, capítulo 31, tem uma frase diferente aí. Olha o que está escrito lá. Porque até agora, o que nós lemos? E viu Deus que isso era... Aí Deus vai e elogia de novo. E viu Deus que isso era... E viu Deus que isso era... Bom, só que agora no verso 31 está escrito diferente. Vamos ler juntos? Viu Deus tudo quanto fizera. E eis que era o quê? Não é só bom não? Será que vocês leram errado aí? Não? Era o que agora? Então agora ficou do jeitinho que Deus queria. Agora a obra se completou. Porque agora sim, tudo é muito bom. Do caos ao muito bom. É o que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer tirar você de qualquer sentimento de caos
e trazer você para as melhores perspectivas que podem existir para o seu coração. Deus quer fazer isso na tua vida espiritual, na tua família, na tua jornada. Deus quer concluir essa boa obra em você. E você sabe o que Deus faz depois que Ele conclui essa boa obra? O que Deus faz? O que Deus faz? Tudo era muito bom, era ou não era? Só isso? Não, o que Deus faz agora? A semana acabou no 6º dia? O que acontece agora? Então vamos ler aqui, Gênesis capítulo 2, verso 1 até o verso 3. Lê comigo aí. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E também, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador o quê? Fizera. Eu já parei para poder meditar nisso tantas vezes na minha vida, que eu fiquei pensando assim, gente, imagina só, semana da criação, sexta-feira tudo criado, Adão e Eva acabou de sair do forno, tudo bem? Estão novinhos, acabaram de receber o fôlego da vida. Como é que vocês acham que era Adão e Eva? Com essas dores nos joelhos aí? Dor nas costas? Na coluna? Dor de cabeça? Precisando tomar remédio? Nada disso. Imaginem 2 a 2, eu acredito que eram 2 jovens bonitos ali, enormes, não é isso mesmo? Musculatura na plena força, no pleno vigor, indivíduos rosados, era saúde saindo a flor da pele. E agora, eu fico imaginando aqueles 2, né, cheios de energia, animados, felizes, casados, né? Deus faz o casamento ali, está casado, olhando para Deus e falando assim, e aí Senhor, e agora? Para onde a gente vai? Não, vamos descansar. Descansar de quê, meu amigo? Descansar de quê? De quê? De quê? Me digam, descansar de quê? Deus ali ensinou a primeira lição para o primeiro casal. A pergunta não é descansar de quê? É descansar em quem? Amigos, Deus tem trabalhado uma semana inteira em coisas que eu e você não vemos, para garantir que nós tenhamos oportunidade de celebrar com Ele em algum momento. Deus trabalhou por Adão e Eva uma semana inteira, tirou o ambiente deles do caos para o muito bom. Eles nem viram, eles não estavam ali, eles não participavam de nada, eles não tiveram nenhuma obra, nada foi feito por eles. Isso é a graça de Deus. Deus trabalha na sua infinita graça para mostrar para mim e para você que existem obras nessa vida que não está sob nossa responsabilidade realizar, é coisa dele, que ele faz simplesmente porque ele te ama, mesmo que você não tenha ouvido falar desse amor durante muito tempo de sua vida, mesmo que você tenha ignorado, não levado em conta durante muito tempo. Deus, ele se posiciona amando toda e qualquer pessoa que venha a nascer nesta terra, dizendo para essa pessoa, fui eu que preparei o mundo, fui eu que preparei o ar que você respira, fui eu que dei vida, vitalidade, a semente que brotou na terra, para que o teu pão estivesse hoje sobre a mesa, a fruta que você criou, fui eu que fiz a seiva subir pela árvore, fui eu que concentrei isso em um fruto, fui eu que garanti que você tivesse o sol nesta manhã, mas que você também tenha o frescor de uma noite que vai chegar. Sou eu que controlo as marés, que controlo a proximidade da lua, para que isso não seja um problema para vocês. Eu dei peso ao vento, como diz o livro de Jó. Eu regulei a pressão atmosférica, para que você não fosse achatado. Fui eu que regulei a pressão, para que você não vivesse numa plena tempestade. Eu dei temperatura a esta terra, para que você pudesse viver nela. Eu controlei todas as coisas, coisas que você não fez, coisas que você não se preocupou, eu estou controlando, para que você nelas habite, e para que você aprenda, que você precisa também descansar em mim. Não adianta nada nós termos uma semana,
de distância do Senhor e virmos aqui para encontrá-lo. Na verdade, o sábado é a lembrança, é a celebração, é a festa dos que comemoram um Deus que trabalha uma semana inteira em coisas que nós não vemos, para que nós tenhamos condições de estar aqui. Hoje, quando nós aqui nos reunimos, nós estamos dando sentido ao sábado. O sábado é o dia de comemorar a criação. O sábado é o dia de estar na presença de Deus. Não porque a gente está vindo encontrá-lo, porque ficamos longe dele a semana inteira. Não, muito pelo contrário. É porque mesmo estando perto dele, Deus fez coisas que eu não sei. A Bíblia diz que eu tenho um anjo. Eu quero conhecer meu anjo e você. O meu deve estar cheio de hematoma, coitado. Eu quero conhecê-lo. Quero agradecer a ele por tudo que ele fez por mim. E por coisas que ainda eu não faço ideia do que ele fez. Coisas que Deus agiu por mim e eu não sei. Existiram pecados que Deus me evitou. Existem situações de morte que Deus me salvou. Existem situações de doença que Ele não permitiu. Existem pessoas que Deus impediu, que Deus acalmou o coração. Portas foram abertas e outras foram fechadas pela mão do meu Deus, para que eu pudesse estar aqui nessa manhã. O que eu estou fazendo aqui com vocês é louvando o meu Deus, que trabalhou por mim uma semana toda e eu não percebi. Não somente fez isso, mas eu estou aqui louvando o meu Deus, que ofereceu, que se ofereceu em formato de filho, para que nós pudéssemos ser salvos na cruz do Calvário. Uma tarefa que eu não podia realizar, eu não podia fazer, mas Ele fez. Aqui está a graça do nosso Deus. Ele chama você para descansar nele, de algo que você não fez, mas que Ele faz, simplesmente porque Ele te ama. A mensagem da criação, a mensagem do Gênesis, ela é atual, ela é concreta, ela é real, porque ela vem das mãos de Deus para você. No princípio, criou Deus os céus e a terra. É assim que nós vamos descansar no nosso Senhor. Amém? E eu desejo para vocês não só a reflexão no que foi, mas a reflexão naquilo que virá. E eu quero terminar com vocês, não no livro de Gênesis, mas no último livro da Bíblia, Apocalipse. Vá até o livro do Apocalipse, encontre lá bem nas últimas páginas, o capítulo 21. Todos encontraram? Verso 1, que diz assim, bem, se lá começava dizendo que, no princípio Deus criou os céus e a terra, olha o que diz o capítulo 21, e vi o quê? Um novo céu e uma nova terra. Porque esse primeiro céu e esta primeira terra passaram. Queridos, eu estou feliz, porque eu tenho a Bíblia em minhas mãos, muito feliz, porque ela me diz assim, que eu não preciso só refletir na grandeza de um Deus, que fez por mim no passado, mas me ajuda a estar tranquilo, a refletir num Deus, que fará por mim também no futuro. Nós todos poderemos experimentar um novo céu e uma nova terra. Criados pelas mãos de quem? Do nosso Deus. Ele vai fazer tudo novo, de novo. Ele vai fazer isso quantas vezes for necessário, para que você fique bem. E não há nada que pode nos separar do amor deste Deus, das intenções desse Deus. Isso foi deslocado e preparado para mim e para você. Que Deus nos abençoe.